Oi, gente, tudo bem? Esse é o meu primeiro vídeo feito exclusivamente para YouTube. A minha ação sempre foi muito maior no Instagram e eu só replicava o conteúdo de lá para o YouTube. Mas eu fiquei pensando muito nas questões de acessibilidade de conteúdo. E tive um exemplo claro na minha casa de que muitas pessoas que podem estar interessadas no assunto vida e trombose, às vezes não acessam, não querem, não tem conta no Instagram. Então eu estou aqui disposta a iniciar um trabalho que eu sei que vai me demandar tempo, dedicação, para acessar mais gente. A minha mãe acompanha todos os vídeos do YouTube, sabe mexer no Google, mas não gosta, não quer ter Instagram ou Facebook. E como eu sei que o número maior de pessoas acometidas pela trombose são da faixa etária da minha mãe, meia idade, acima de 50, 60, eu decidi investir esse tempo aqui nesse canal. Então, já estou preparando os conteúdos e se tudo der certo, pelo menos uma vez por semana terá vídeo novo aqui e exclusivo, tá bom? Meu nome é Thalita Mara, tenho 34 anos, minha formação é em psicologia, sou servidora pública e empreendedora. Tenho uma empresa totalmente voltada para as questões relacionadas à trombose, com produtos para divulgação do tema e para cuidar da nossa vida com mais amor, cor e alegria, que é a empresa Produtos Mara. Então nós temos meia compressiva, picadinha de amor, vocês estão vendo o roxinho aqui, ó, anticoagulante. E outros itens, né? A intenção não é falar dos produtos, mas faz parte da minha vida. E eu quero contar para vocês uma realidade triste, muito triste. E que eu comecei a fazer parte dessa estatística, né? Felizmente, no meu caso não foi fatal, mas aos 23 anos eu tive trombose dormindo, né? Quando me perguntam como assim dormindo, é literalmente dormindo, gente. Eu deitei para dormir de um domingo para segunda, exatamente no dia 20 de junho de 2011. E acordei na segunda-feira trombosada, Na hora que eu vi a minha perna esquerda, eu não sabia que era trombose. Eu não imaginava que eu poderia ser acometida por essa doença. Já tinha ouvido falar, mas era algo que a gente pensa assim, ó, acontece com o vizinho, mas com a gente não. Então, saí desesperada para o pronto-socorro e lá recebi o diagnóstico, né, gente? Esses detalhes, eu tenho vídeos anteriores, são 4 episódios contando todos os detalhes sobre isso. Então, assim, vocês vão ter que retornar um pouquinho, porque os vídeos estão até melhor editados e tudo. Eu prometo que aos poucos eu vou melhorar. Mas como é o meu primeiro vídeo aqui, eu faço questão de retomar essa história, né? Porque foi um susto imenso você acordar com a sua perna totalmente roxa, com uma sensibilidade, você tentar colocar a roupa ali e não conseguir. Então, assim, foi algo desesperador que transformou a minha vida da noite pro dia. Tem esse dilema, esse ditado, na verdade, nem é dilema, que fala, né? Minha vida mudou da noite pro dia. Então eu vivenciei isso literalmente. E só que hoje eu estou aqui
com vocês, falando abertamente, sem chorar, mas nem sempre foi assim. Eu escondia, né, esse assunto, não gostava de falar, escondia as minhas pernas, né, principalmente a perna trombosada, que ficou com sequelas. E com o passar do tempo e com cuidados que eu tive com a minha saúde mental, eu, com o apoio, né, de amigos também, né, eu decidi fazer a conta, né, no Instagram, e começar a falar sobre isso, sobre a vida depois da trombose, porque traz implicações sérias para nós, né? Imagina uma jovem aos 23 anos, no último período da faculdade, com a mentalidade a todo vapor, cheia de sonhos, mas com uma parte do meu corpo decadente, né? Sem aquela condição de viver tudo que eu queria, que significava viajar, participar de shows, de dançar, de curtir minha vida ao máximo. Então, eu neguei a doença, né? Simplesmente neguei, porque faz parte do processo de adoecimento. E se você está nessa fase, entenda que você é normal, tá? Não é nada assim aterrorizante que você não vá superar. Então, fiquei internada, perdi momentos importantes da minha vida e com o passar do tempo fui aprendendo a viver com as sequelas. Mas Thalita, quais são essas sequelas? Que elas perduram até hoje. Eu tenho a minha perna mais inchada que a outra, dá uma diferença de, eu acho que a última vez que eu medi tava 4, 5 centímetros, então na calça a gente vê que um lado fica mais justo e o outro mais solto. Varizes calibrosas, né, que são aquelas que geralmente são mais comuns em pessoas idosas, mas eu tenho na minha perna esquerda. Meu pé é mais arroxeado, sem falar das dores, né? Sensação de peso, vários roxos, porque eu sou anticoagulada contínua, e a necessidade de usar meia continuamente. Eu uso meia compressiva todos os dias, gente. Às vezes, aos finais de semana, eu me permito não usar a meia compressiva, mas se eu for fazer alguma atividade que exija eu ficar em pé ou muito tempo sentada, eu preciso colocá-las. Se eu for deitar, relaxar, descansar no domingão, eu fico sem. Mas isso traz mudanças, não apenas aos nossos hábitos, né, de vestir, calçar a meia todo santo dia, mas também mudanças para as questões de autoestima. Quem que já viu uma jovem de 23 anos com uma meia compressiva numa balada, numa festa, na formatura? Gente, isso não é comum e não é dito. Então, daí eu ter razão de querer esconder isso, porque eu me sentia fora da caixinha, eu me sentia fora da curva. E só quando eu decidi mostrar, falar, é que eu entendi que estar fora da curva não é algo totalmente ruim, que eu preciso falar para exigir os meus direitos, mas também para ajudar outras pessoas a se prevenirem. Trombose pode acontecer com qualquer pessoa. Infelizmente, eu tive isso numa época muito jovem da minha vida, que interferiu em vários sonhos, mas qualquer pessoa pode ter. Então, eu assumi esse compromisso de levar essa informação para todas as pessoas, de não me colocar num lugar passivo e de vítima, mas de ser protagonista da minha história e não sentir vergonha da minha história, porque eu simplesmente não posso me culpar
por algo que aconteceu comigo de forma espontânea. Qual foi a causa da trombose, Thalita? O gatilho foi o anticoncepcional, o bendito anticoncepcional. E todas as vezes que eu falo sobre anticoncepcional, tem uma turminha que fala: não demonize o medicamento, lá, 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 lá. Gente, eu tenho plena consciência de que existem outros fatores de risco para trombose, mas o anticoncepcional é um deles e fez parte da minha história de vida, e é por isso que eu falo dele e continuarei falando. Por mais que existem drogas, né, com um risco menor de trombose, né, que não contenha o hormônio estrogênio ou estrógeno, mesmo assim, ninguém pode te garantir que ele não será gatilho para uma trombose. Então é por isso que eu continuo falando. Eu não tive essa oportunidade, essa explicação dos médicos ou de qualquer outro meio de divulgação há 10 anos atrás. Hoje, nós já conseguimos falar disso abertamente, nós vemos frentes de atuações políticas e até nas mídias sociais discorrendo sobre esse assunto e até mudando a forma de ver esse medicamento que é tão acessível, né, e vendido de forma indiscriminada. Tá bom, mas aí eu vou engravidar? Você sabia que a gravidez também é um fator de risco? O puerpério é um fator de risco? Não, a questão não é essa. A questão é que existem alternativas contraceptivas menos danosas para as mulheres, né? E a gente precisa ter acesso a esse tipo de informação. Então, eu vou deixar bem claro que não é demonização do medicamento, mas conscientização. Por que eu falo conscientizar? Eu me prescreveram anticoncepcional para tratamento de pele. Para tratamento de pele. Repito, para tratamento de pele. Eu tive uma rosácea terrível, né, de acometer o meu rosto inteiro, o colo do meu peito, as costas, e nada, absolutamente nada tratava essa rosácea porque o diagnóstico não foi feito correto. Então, tendo em vista a gravidade da minha situação, que é no rosto, dói, rosácea dói, gente. Aqui eu tô falando de trombose, mas eu posso correlacionar um monte de coisas. A rosácea, que também é um problema da microcirculação, artrite reumatoide, porque eu também tenho essa bendita, e outros problemas de saúde, porque a gente tem que ver o ser humano de forma integral. Mas voltando, eu recebi uma prescrição médica, então não me automediquei, porque talvez eu ficasse com essa culpa. Gente, eu me automediquei, não poderia ter feito isso, mas não. Eu recebi a prescrição médica para tratamento de pele. E aproximadamente um mês, foi bem no início, aconteceu a situação. E a conscientização entra nesse sentido porque sabe-se que o fator de risco mais forte, né, da trombose é a hereditariedade. Meu pai tem problema vascular, meu irmão tratou de câncer, né? Hoje ele já não tá mais entre nós, mas ele me olha lá do céu, teve trombose. Se a médica tivesse me orientado essa correlação entre anticoncepcional e trombose, aos 23 anos, cursando faculdade, talvez eu teria tido uma luzinha que me ajudasse a falar: gente, não vai com esse medicamento, né? Não dá certo. Ou até mesmo a médica deveria ter feito uma anamnese, né? Colhido a minha história de vida para fazer essa prescrição. Então, não é demonizar o medicamento. Tudo que a tecnologia nos permite, né? O avanço científico nos permite ter acesso e vem para nosso bem, eu acolho. Mas a gente precisa saber
dessas nuances, desses detalhes que transformam a nossa vida, e ninguém se responsabiliza, porque o médico, eu busquei saber isso, o médico não pode ser responsabilizado, a indústria farmacêutica não pode ser responsabilizada, uma vez que vem escrito na bula. Então eu digo, leia bula sim do seu medicamento. E ficou comigo, totalmente comigo, a responsabilidade de lidar com esse adoecimento e com todas as sequelas provenientes dele. Então, essa é uma introdução breve. Tentarei não fazer vídeos muito longos, mas eu quero estar aqui conversando com você, que joga lá no Google sobre trombose, sobre a vida, sobre tudo, e que consiga chegar até mim pra gente juntas, né? Eu e as outras pessoas consigam espalhar informação, conscientização a respeito dessa doença, que é uma doença tratável que mais mata no mundo. E a minha pergunta porque eu sempre faço essa brincadeira, se eu tivesse morrido dormindo, será que eu ia acordar morta? Gente, quando eu comecei a pensar sobre isso e entender a gravidade da doença, é que eu me coloquei no lugar de tantas pessoas que passam por esse sofrimento e não têm a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Elas simplesmente perdem a vida, né? E não tem essa segunda chance que eu tive. Então, fique aqui, convide outras pessoas, clica no sininho para receber as atualizações e faça parte, né, dessa comunidade que eu tenho insistido em criar, com grupos de apoio, com vídeos, com Instagram, com Facebook, onde eu puder estar, onde me permitirem falar, lá eu estarei, tá bom? Muito obrigada e vamos ao número 1, né? Esse é o primeiro de muitos que eu desejo estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho do conhecimento que eu adquiri, um pouquinho da minha alegria, um pouquinho do meu humor, que foi a saída que eu encontrei para lidar com tantas bagaceiras que aconteceram comigo depois desse episódio, dormindo, gente, dormindo. Podia estar roubando, matando, mas eu estava dormindo, tá bom? Beijão! E eu vejo vocês nos próximos vídeos, tá bom? Ajudem a compartilhar, deixa o seu joinha, seu comentário, porque é através do retorno de vocês que eu vou melhorando cada detalhe aqui nesses vídeos, tá bom? Beijos! E sempre vejo lá do Mara da Vida.